Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Um assunto dominou os bastidores do Senado nesta terça-feira: a definição dos presidentes e membros das comissões. No discurso, todos os partidos defendem a proporcionalidade, mas a oposição teme que a regra volte a ser quebrada. O PSB se reuniu para discutir a participação nas 11 comissões permanentes do Senado. A bancada defende o critério da proporcionalidade. Por essa regra, os maiores blocos partidários indicam mais integrantes para os colegiados e os partidos com mais senadores escolhem os presidentes das comissões. Promessa pública do presidente da Casa, o senador Ranon, disse que vai atender à proporcionalidade, e aí nós aproveitamos na reunião já para indicar nossas preferências na composição das comissões, inclusive na presidência de uma delas. Mas existe uma ferida aberta. PSB, PSDB e Democratas ainda não aceitaram o resultado da eleição para a mesa diretora. A regra da proporcionalidade não foi respeitada. Mesmo tendo número para indicar representantes, os 3 partidos ficaram de fora. Isso foi um golpe difícil de ser assimilado pelo Congresso, né? Foi uma manobra que, do ponto de vista da representatividade da mesa, a mesa tem que representar o Senado e não um grupo de senadores, foi algo muito grave. Pela manhã, 16 senadores da oposição e até da base do governo se reuniram aqui no gabinete do senador Luiz Henrique, candidato derrotado na eleição para a presidência do Senado. E eles saíram do encontro defendendo o respeito à proporcionalidade. Eu gostaria que fosse respeitada a proporcionalidade, mas se não for, batemos chapas. Quem quiser que bata a chapa, eu baterei. À tarde, mais negociação. O líder do PMDB, partido que tem a maior bancada no Senado, recebeu parlamentares de oposição e sinalizou um acordo. A proporcionalidade não é uma obrigação. É uma possibilidade. Eu estou defendendo que a gente, nas comissões, faça um entendimento com todos os partidos dentro da possibilidade, como está no regimento, de fazermos a proporcionalidade possível. A participação de cada bloco partidário nas comissões já foi definida pela Secretaria-Geral da Mesa. Os líderes estão sendo solicitados hoje a indicação aos líderes várias comissões. Eles têm um prazo de 5 dias para responder e após isso, em 5 dias, a comissão deve reunir-se para eleger o presidente. Acredito, portanto, que até o final de fevereiro todas as comissões deverão estar com seus presidentes eleitos em funcionamento. E o presidente do Senado cobrou dos líderes partidários uma definição sobre o funcionamento das comissões. Faço um apelo aos líderes partidários e líderes de blocos partidários, que ultimem as indicações dos integrantes das comissões, bem como a indicação dos nomes para o Conselho de Ética do Senado Federal. O Democratas vai questionar no Supremo Tribunal Federal a eleição da mesa diretora do Senado, que aconteceu no dia 4 de fevereiro. O líder do partido, o senador Ronaldo Caiado, alega que o presidente Renan Calheiros teria desrespeitado o critério da proporcionalidade na distribuição dos cargos. A oposição já colhe assinaturas para instalar mais uma CPI no Senado. O alvo dessa vez é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os oposicionistas já começaram a colher assinaturas para instalar a CPI. Para o líder do Democratas no Senado, existem fatos que justificam a investigação parlamentar do principal banco de investimentos do país. Já que a Câmara está avançada com a Petrobras, vamos abrir uma outra frente, né? É importante que possamos abrir esse grande caixa preta também, que é do BNDES, repasse de 400 bilhões de reais do Tesouro para o BNDES, escolha de empresas ditas, empresas que são aquelas selecionadas pelo governo, né, de campeãs, e também os repasses que são feitos a países onde tem um interesse ideológico do governo, seja na América Latina, seja na África. O líder do PT no Senado discorda. Ele acredita que não há nada concreto para criar uma CPI do BNDES.
Não há fato determinado para se tentar imputar ao BNDES qualquer tipo de responsabilidade em qualquer problema hoje existente. Eu acredito que o Senado está mais interessado em fazer andar o processo legislativo, discutir uma série de propostas que são do interesse do país. O plenário aprovou hoje o acordo entre o governo brasileiro e a Organização Internacional para as Migrações, firmado em 2010. A organização passará a ter tratamento e imunidades equivalentes aos dados às agências da ONU no Brasil. A única matéria aprovada hoje foi o acordo, porque as votações no plenário estão trancadas pela medida provisória 658. O texto muda as regras para parcerias firmadas entre o governo e as organizações da sociedade civil. Além dessa MP, o plenário deve analisar 8 projetos de lei. O secretário-geral do Senado, Bandeira de Mello, explica quais são essas matérias e destaca: a prioridade do ano é a reforma política. Temos 8 projetos de lei na pauta, além de medida provisória, que está trancando a pauta. Então, a rigor, precisaríamos primeiro deliberar a medida provisória e, em seguida, avançar em outros projetos, se for o caso. Tem projetos que tratam de assuntos mais triviais, como, por exemplo, a questão do peso da mochila do estudante, né, em escola primária, né, passando por criação de universidades, até temas um pouco mais complexos, como os da reforma política que o presidente Renan deve pautar aí para as próximas semanas. Né, nós temos a questão da participação da mulher nas coligações partidárias, a questão do financiamento de campanha, a questão da mesma possibilidade de coligação proporcional. Então, o presidente está fechando essa pauta de matérias e temas da reforma política para que possa ser votado rapidamente. O presidente do Senado anunciou hoje que as votações da reforma política serão feitas na primeira semana de março. As mudanças propostas pelo governo nas medidas provisórias 664 e 665, que alteram direitos trabalhistas e previdenciários, vão dominar as discussões no parlamento nas próximas semanas. Hoje, sindicalistas vieram ao Congresso pedir a derrubada das matérias. As centrais sindicais se reuniram com os presidentes do Senado e da Câmara e pediram a derrubada das medidas provisórias 664 e 665 no Congresso. Elas ampliam a carência e estabelecem limites para o pagamento de pensões, abono salarial, seguro-desemprego, auxílio-doença e seguro-defeso, pago aos pescadores durante o período em que a pesca é proibida. Nós somos contra todas as medidas provisórias. Uma que todas tiram direitos, né? Umas um pouco mais e umas um pouco menos, mas elas tiram e ferem os direitos dos trabalhadores. Então nós achamos que não é essa medida que vai sanear o que o governo está dizendo de ajustes no FAT. Tem outras maneiras de corrigir desses ajustes. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que também esteve no Senado nesta terça-feira, defendeu as mudanças. Eu acho que o governo está certo, porque um país que tem um desemprego de menos de 5%, 4%, não pode gastar 50 bilhões de reais com seguro-desemprego e abono salarial. Então tem alguma coisa errada. Ou nós temos um desemprego maior, ou tem fraude no sistema. O presidente do Senado, Renan Calheiros, prometeu encontrar alternativas para que os trabalhadores não sejam prejudicados. Não podemos transferir a conta do ajuste para o trabalhador. O protagonismo do Senado Federal e do Congresso Nacional será no sentido de criar alternativas para que o trabalhador não seja duramente sacrificado. A oposição é contra as medidas. Não há meio termo. Nós somos frontalmente contra. A medida provisória não é coerente, inclusive, com o escopo político do governo. Não acredito que se corrija distorções no seguro-desemprego, reduzindo o direito do seguro-desemprego. E até a base do governo não concorda com as mudanças. Parlamentares aliados assinam a maioria das 750 emendas apresentadas às duas MPs. E essas duas, que tocam na parte mais frágil dos trabalhadores,
elas terão que ser negociadas amplamente com o Congresso e com as centrais e confederações. E eu acredito, até pelo grau de polêmica que essa medida provisória gera, ela vai sofrer alguma alteração. Nós estaremos reunindo essa semana com os ministros da área, o planejamento, a Previdência Social, a própria Fazenda, a SRI, para que nós possamos saber qual a margem de manobra que o governo tem para eventuais negociações aqui na casa, e vamos fazê-las. As medidas provisórias têm que passar por comissões mistas, pelos plenários da Câmara e do Senado e serem aprovadas até 2 de abril para não perderem a validade. De acordo com os parlamentares, as comissões só serão instaladas depois do Carnaval e eles terão um pouco mais de um mês para discutir as medidas. Fica muito apertado para negociar qualquer ajuste na medida. O correto é que a Dilma ou retire as medidas ou a Câmara devolva as medidas para ela, para que a gente possa discutir num projeto de lei essas mudanças que ela propõe se fazer. A lei orçamentária para 2015, que deveria ter sido aprovada em 2014, ainda vai sofrer alterações antes de entrar na pauta do plenário do Congresso. O anúncio foi feito hoje à tarde pelo relator da matéria. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. O senador Romero Jucá afirmou que os 247 novos parlamentares empossados nesta legislatura terão direito a sugerir emendas ao texto. Ele explicou que, para isso, serão remanejados mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais e as emendas incluídas no projeto no ano passado serão preservadas. É importante dizer que nós não estamos aumentando a despesa do orçamento nem a receita. Nós estamos remanejando despesa. Historicamente, os parlamentares que ingressam no Congresso no início do ano, eles perdem, de certa forma, um ano, porque eles vão apresentar emenda só no ano seguinte. Isso, de certa forma, diminui, né, o mandato do parlamentar. Então, nós estamos, é uma novidade positiva, nós estamos agregando condição de trabalho a esses novos parlamentares em respeito ao trabalho parlamentar e ao mandato de cada um. Até o final de fevereiro, eu espero que esse orçamento esteja votado e entregue ao governo. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.